Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não, nessa manhã de domingo. Muito quente aqui em Natal, agora 30 graus, com sensação térmica de 31 graus. Verão chegou muito antecipado aqui a Natal, a gente só pode esperar realmente que seja um verão muito quente. Hora de aproveitar a praia, atividades ao ar livre, porque o calor tá grande mesmo. Bom, nesse domingo para falar sobre definições, referências, vamos começar logo com as referências aí do futebol brasileiro. Tem muita coisa para a gente falar, hoje espero que dê tempo de falar tudo. Bom, primeiro hoje a gente pode ter o campeão aí da Série A. Palmeiras precisa só de um ponto para ser campeão, muito badalado, muita gente chorando porque o Flamengo não vai mais ser campeão, o Santos ainda tem chance, vão disputar os dois hoje. Mas o que ninguém está talvez olhando com mais carinho, com mais cuidado, é que o Palmeiras vai enfrentar a Chapecoense, que tem sido um osso bem duro de roer nessa temporada. E de uma hora para outra também, de uma hora para outra para a grande imprensa, né? Virou referência aí no futebol nacional. A Chapecoense que... Eu confesso que eu nunca havia prestado atenção nesse detalhe, mas ouvi e estou repassando. A Chapecoense que em sua história nunca foi rebaixada, isso é uma coisa a ser exaltada num clube, né? Nem em estadual, nem em campeonato nacional, que se enfiou aí na elite do futebol brasileiro, salvo engano, desde 2014, que está lá na Série A. Nunca foi rebaixada. Para vocês terem uma ideia, hoje, nesse aspecto de projeção, a Chapecoense passou em muito, por exemplo, o Vasco, que é um time de grande tradição, é considerado um dos grandes do futebol brasileiro, porque é do Rio de Janeiro também. E o Vasco, por exemplo, vive num ioiô, uma gangorra de Série A, Série B. Ontem passou por uma situação dificílima, não dificílima no sentido de que não ia subir ou algo do gênero, mas porque por ser um dos grandes, e sempre que um desses grandes caem para a Série B, a gente já começa o ano falando, tem uma vaga a menos no acesso esse ano, porque vai o Grêmio, vai o Atlético Mineiro, vai o Palmeiras, vai o Vasco ficar com essa vaga. Então, quando o Vasco caiu, todo mundo já imaginava que já tinha uma vaga a menos. O Vasco seria campeão antecipado, começou inclusive muito bem, mas chegou a última rodada super ameaçado, jogando muito mal. Eu não acompanhei, que eu já digo aqui que eu não acompanho muito futebol brasileiro, porque, né, sinceramente, não tenho muita paciência para ver esses jogos do mais do mesmo, né? Essas narrações que exaltam coisas, às vezes, que nem merece tanta exaltação. Ou então a narração de ontem, eu preciso falar sobre isso, eu não gosto muito de detonar as pessoas, mas, pelo amor de Deus, Luiz Carlos Júnior da Sport TV, talvez alguém deveria gravar a narração dele e botar para ele ouvir, porque é uma coisa muito, muito funeral, né? Não tem um pingo de emoção, ele parece que não tem capacidade vocal para gritar num jogo. Eu sei que gritar não é sinônimo de narrar bem, mas tem hora que você precisa passar aquela emoção. E eu, por exemplo, tenho até às vezes raiva do pessoal do esporte interativo que grita demais, mas sinceramente, entre uma narração em que o cara grita muito e outra que você tem a exata noção de que está acontecendo um funeral ali e que alguém vai ser enterrado, eu fico a narração do grito, porque pelo menos não me deixa dormir, passa aquela emoção. Eu sei que muita gente reclama de Galvão Bueno, mas Galvão Bueno consegue dar emoção até para uma entrada de carro num box de Fórmula 1. Então, pelo menos isso. E ontem, sinceramente, foi super difícil acompanhar Vasco e Ceará. Eu fui acompanhar até pela definição da Série B, também da Série A do próximo ano. Mas foi super chato, uma narração assim, morrendo, para completar, torcendo descaradamente pelo Vasco, o que já é normal. Esse pessoal da imprensa, claro que é como qualquer torcedor, tem sua torcida, mas que infelizmente não consegue separar muito bem as coisas. Chegou um ponto ontem do jogo que o cara disse que o Vasco estava jogando para subir, né, disputando ali, né, o acesso à Série A.
e para o Ceará sobrava um jogo com transmissão nacional. Gente, pelo amor de Deus, os times do Nordeste têm muito mais projeção do que uma transmissão nacional no Sport TV pode trazer, pelo amor de Deus, né? Dizer que um clube está lá disputando uma partida, pensando apenas na projeção nacional para todo o Brasil, né? A transmissão do jogo, pelo amor de Deus. Achei ridículo o comentário. A narração já foi, assim, de dar sono mesmo. E um comentário desse, sinceramente, não sei nem se os cearenses assistiram ao jogo pela Sport TV, se mandaram alguma mensagem, mas deveriam mandar, porque foi ridículo esse tipo de comentário. O Ceará estava em campo pela vitória, pela tradição do clube. Toda partida, qualquer clube que esteja disputando uma partida, ele tem que entrar para vencer. Independente se ele está disputando uma vaga de alguma coisa, se está disputando um título, não. Ele está disputando a vitória sempre e não pensando em projeção, que a TV vai passar a imagem para o Brasil todo. Pelo amor de Deus, né? Seria ridículo se a situação fosse inversa. Eu duvido que ele fosse dizer que o Vasco estava jogando ali apenas pela projeção nacional, porque a imagem ia chegar a todo o país, né? Ridículo. Então, eu precisava fazer esse asterisco aqui, essa pausa. Eu não gosto muito de detonar ninguém, mas precisava. Fiquei engasgada com isso ontem. Já não gosto da narração dele. Acho até um cara simpático. Tenho que dizer aqui, acho ele carismático. Gosto quando ele está falando nos programas e tudo, mas narrando, sinceramente, a gente sente que a voz dele não vai chegar lá. E como não vai chegar, ele também não passa emoção nenhuma. Bom, então é isso. Voltando a Palmeiras e Chapecoense, que hoje o Palmeiras precisa de um ponto. O pessoal está esquecendo que a Chapecoense anda sendo pedra no sapato de muita gente. Eu acho até que virou de repente essa referência, mas deve ser referência mesmo por vários motivos. Um deles é que não tem desprezado a disputa nacional, porque a Chapecoense está aí na final da Sul-Americana, um sonho dos clubes de média, de pequena projeção brasileira. Aí sim, uma projeção internacional. Só para dizer, por exemplo, aqui no Nordeste, eu sei que Vitória, Sampaio Corrêa, América já disputaram a Conmebol, que hoje é a Sul-Americana, mas nunca conseguiram chegar até uma final. Então, a Chapecoense está aí na final. Acho que o ano passado, o ano retrasado, Ponte Preta também chegou, mas quando chega para esses times de Rio e São Paulo, é isso mesmo que a gente espera. Então, de uma hora para outra, a Chapecoense virou aí torcida de todo mundo. Não tanto no brasileiro, né? A torcida do Palmeiras, obviamente, vai torcer pelo Palmeiras, mas o restante deve estar secando o Palmeiras, deve torcer pela Chapecoense, mas fica aí o exemplo de uma equipe que não tem os mesmos recursos das outras, lida com muita seriedade, é um clube que é reconhecido no meio do futebol como um clube sério, que paga em dia, todas essas coisas que a gente ouve falar de profissionalismo estão lá envolvidas com o nome da Chapecoense. Isso é muito bom e que sirva de exemplo para os outros clubes, porque é muito feio quando você vê um clube envolvido em, por exemplo, vai jogar e tira os atletas principais para favorecer o outro. Vai jogar não, porque eu vou jogar a final não sei de quê, então esse jogo aqui não vale nada, eu vou botar os reservas para jogarem essa final, né, essa partida. E futebol, gente, os caras jogam disso aí, vivem disso aí, então não tem que ter isso não. Então, todo jogo é importante, todo jogo é projeção, todo jogo você sobe na tabela. E tá aí a Chapecoense continua sonhando em entrar numa das possíveis vagas aí da Taça Libertadores. Não deixou de sonhar com isso, está levando a sério esse jogo com o Palmeiras. Claro que vai enfrentar uma grande pressão da torcida do Palmeiras, do time do Palmeiras, que é um time bom também, bem montado. Mas hoje a gente deve ter um jogo bem interessante entre Palmeiras e Chapecoense. E deve ser bem legal de assistir por tudo que vai representar em campo, né? A chance do Palmeiras ser campeão, Chapecoense querendo a sua vaga aí na Libertadores, nessas duas últimas rodadas. Então, vai ser bem interessante por tudo que vai representar. Quem é flamenguista, quem é santista também vai ficar de olho na partida, pensando no seu clube.
E vamos ter essas novas referências aí, de um clube que construiu o seu estádio e voltou a ser campeão, porque eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão hoje. E a Chapecoense, que é esse clube, vamos dizer assim, sem dinheiro, mas que consegue tirar leite de pedra, fazer boas contratações de gente desconhecida, pega um ou outro aí rejeitado desses nomes grandes e traz para fazer um trabalho sério. E está aí simplesmente na final da Copa Sul-Americana, uma coisa a ser exaltada e a ser usada como referência, especialmente para os clubes aqui do Nordeste, especialmente aqui para América e ABC. O América que já viveu muito essa situação de ser calo nos times grandes e com times de pequeno investimento. Tenta retomar esse caminho agora aí com o Felipe Surian. Vamos ver o que é que vai se desenrolar nessa temporada. O ABC também está na Série B e acompanhou com muita atenção, né, o jogo do Vasco para ver se o Vasco ia ficar na Série B ou se ele ia subir. O Vasco subiu. Uma rodada horrível da Série B. Parecia que ninguém queria subir, nem Vasco, nem Bahia, nem Náutico. Né? Começaram perdendo os seus jogos. O Náutico, inclusive, viveu a situação da torcida invadir campo e tudo, porque perdeu dentro de casa para o Oeste, perdeu a chance de subir. Se tivesse vencido, teria subido. E Bahia também não conseguiu vitória e o Vasco saiu perdendo, ganhou o jogo em 2 lances, um de cobrança de lateral, outro de cobrança de falta, mas foi amplamente dominado pelo Ceará. Então, a gente vê que essa Série B não foi de bom nível. Isso já projeta times sem bom nível também para a Série A do próximo ano. Deve ser uma briga grande desse pessoal aí no rebaixamento. E fica pelo menos quem ficou aí na Série B, né? Que é Oeste e Ceará, mostraram pelo menos garra nas últimas partidas. Então, a gente deve ter bastante disputa na Série B, embora o nível dessa edição especialmente, a gente vê que caíram 3 clubes aí na faixa dos 30 pontos, um até com 27 pontos, né? O Tupi caiu com 33 pontos e caiu o Joinville também, deve deixar a série C bem forte. E então nós temos uma projeção aí de uma Série A, deve ser bem desnivelada no próximo ano com essa subida. O Vasco deve se manter nessa batalha aí de ioiô, né? Nessa balada do ioiô, porque já pensa em manter alguém desse elenco. O elenco do Vasco que veio caindo pelas tabelas no fim da competição, fez uma péssima partida e o Vasco pensa em manter parte do elenco, pelo menos o que eu vi rapidamente na imprensa. Então já dá uma ideia de que o negócio vai ser bem complicado. Talvez até comece o ano bem, por ter uma base, mas quando precisar mesmo da força da base, que é da metade do ano em seguinte, aí já foi embora. Outra referência do futebol aí brasileiro, o Atlético Mineiro demitiu o treinador, o excelente, competente, bom treinador mesmo, Marcelo Oliveira, em plena final da Copa do Brasil. Eu não tenho nem o que comentar numa coisa dessa. É certo que o Grêmio dominou amplamente o Atlético Mineiro dentro da casa do Atlético Mineiro, mas não vai ser com a demissão de um treinador que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Pode até ser que aconteça aquela famosa motivação dos jogadores, porque chegou um novo treinador, que deve ser um velho treinador, porque deve ser um auxiliar, toda a vida é assim. Mas me passa muito uma impressão de que o clube não tem um pingo de comando do que acontece no seu elenco, quando um treinador é demitido em plena final de uma competição. É sinal de que se o treinador perdeu o comando da equipe, isso já deveria ter sido observado antes. Não faltando uma partida para terminar uma competição. Mas fica aí esse exemplo. O Atlético Mineiro, que vinha tão bem, uma crescente aí no futebol brasileiro, dá essa bola fora e demite um treinador reconhecidamente competente. Se não tinha mais condição dele continuar, esperasse pelo menos a última partida. Ficaria menos feio para os dois. O São Paulo, que contratou Rogério Ceni por 2 anos, já era uma contratação esperada. Rogério Ceni, que já estreia como treinador, não passou nem pelo cargo de auxiliar. Quem mais tem a perder é o próprio Rogério Ceni, porque é ídolo e a pressão como treinador é muito maior.
Ele talvez agora tem que se dizer que o Rogério Ceni é um jogador acima da média na questão de inteligência, de saber falar, se articular. Era um líder dentro de campo, aliás, um líder no clube, não era nem só dentro de campo. Então a gente só pode esperar que o São Paulo deve ter uma grande melhora. O Rogério deve ter muito o que aprender também como treinador. Vai ver agora o outro lado da moeda. Vai saber o que é ter um atleta como ele no elenco também, que domina os outros jogadores. E vai ser uma experiência interessante. Primeiro, observar se de fato o São Paulo vai ter essa paciência de 2 anos com ele. Tanto o clube como a torcida, porque se trata de um ídolo, ganhou tudo, é praticamente o que eles chamam de mito por lá. E também observar como vai se sair o goleiro, que normalmente goleiro resulta em bom treinador, porque tem melhor visão de jogo mesmo. Ele consegue ver a sua defesa como está se portando, ver o ataque do outro time, então tem boa visão de jogo. A gente imagina que ele consiga sair bem. O São Paulo tem essa tradição de investir em ex-atletas, então talvez tenha começado uma parceria aí de sucesso. Aproveitando, falando nisso também no Rogério Ceni, vou passar aqui rapidinho por uma fala de Renato Gaúcho, que eu vi até no blog de Marcos Lopes, porque eu estava vendo, alguém botou o currículo de Rogério Ceni aí na internet, e aí ele falava no currículo, quem botou, falava no currículo dele que ele tinha passado uma semana de aperfeiçoamento no Sevilha. Aí eu vi a fala de Renato Gaúcho lá do Grêmio no blog de Marcos Lopes. Aí Renato disse assim: técnico falar que foi para a Europa se aperfeiçoar e volta 10 dias depois com foto de jogador importante é a maior piada do planeta. Eu acho que nem tanto uma coisa nem outra. Uma semana realmente não dá para você dizer que você aprendeu todas as técnicas europeias de treinamento, mas dá realmente para você dizer, dependendo de como você tem usado essa semana que ficou por lá, dá para você dizer que pelo menos você abriu a sua cabeça para novas ideias, né? Enxergou uma outra forma de ver as coisas. Não dá para dizer ainda que você aprendeu com essa visão, mas viu pelo menos certos caminhos a seguir. Não vai aprender tudo, uma semana é muito pouco, teria que ser uma vivência maior. Rogério Ceni não chegou nem a jogar fora do país, né? Diferente aí do, por exemplo, o técnico do América, Felipe Surian, que jogou fora do país, pode falar com um pouco mais de propriedade dessa experiência no exterior. Mas, de fato, você trazer só foto de jogador, né, e dizer que foi se aperfeiçoar em 10 dias, acho que isso não é uma coisa nem para se vangloriar muito, né? Pouco tempo para você aprender alguma coisa, mas pelo menos abre a cabeça. Eu acho que também não é uma experiência a ser desprezada, não, porque até quando você viaja para um local que você fica 2, 3 dias, você abre sua cabeça em relação a coisas diferentes que tem numa cidade. Imagine você indo especificamente para ver sobre o futebol, a sua área, prestar atenção ali os bastidores de um clube, né? Dá para voltar pelo menos com alguma ideia diferente ou pelo menos destruir alguma ideia que você tenha visto que ficou para trás, né? Que não é mais utilizado. Bom, aqui chegando agora para o nosso futebol mesmo, começando primeiro com a campanha horrorosa que foi a Copa do Nordeste Sub-20 para a América e para a ABC. Realmente uma vergonha, eu considero, porque são 2 clubes grandes. Não dá para imaginar que, por exemplo, eu estava vendo aqui a lista de quem passou para essas quartas de finais, né? Passou Botafogo, passou Sport, passou Ceará, Fortaleza, Santa Cruz, CRB, Salgueiro e Coruripe. Me desculpem, Botafogo, Salgueiro e Coruripe, mas não dá para dizer que ABC e América estão no nível de Botafogo, Salgueiro e Coruripe. Não dá para dizer nem que estão abaixo, quanto mais que estão no nível. Então, eu acho assim, muito, muito desafiador, vamos dizer assim, que a gente tenha um resultado desse, de não haver a classificação de América e ABC, e a gente vê Botafogo, Coruripe e Salgueiro classificarem-se para as quartas de finais, né, da Sub-20.
é hora de se repensar. Eu não vou nem falar que tem que tirar quem está lá, coordenando, sendo técnico. Não, eu não chego nem a isso. Mas eu acho que a gente tem que dar uma reavaliada, por exemplo, como estão sendo trazidos esses jogadores, qual o esquema que está sendo utilizado. É um esquema que está preparando os atletas para o futebol profissional, pelo menos, porque se não está dando resultado na categoria, tem que servir pelo menos para preparar o atleta para o profissional, porque a gente sabe que as categorias de base têm um ritmo de jogo e as categorias, a profissional, né, o futebol profissional tem um outro ritmo de partida. Então, como é que está se armando aí, como é que está sendo feito o trabalho dos técnicos de ABC e América nas categorias de base? Como é que é feita a armação? O jogador passa em mais de uma posição, ele aprende mais de uma posição para poder definir uma posição, ou é aquela coisa estática de zagueiro é zagueiro, atacante é atacante e vai morrer assim, e às vezes nem é aquela posição mesmo, porque o cara ainda está aprendendo. Ora, dizem que no esporte até os 25 anos você ainda está aprendendo, imagina os meninos de 16, 17, 18 anos, então tem que se ver isso. Tá vendo esse trabalho, pelo menos para preparar para o profissional, já que não se está ganhando nada nas categorias de base? Então, o que é que Coruripe, Botafogo e Salgueiro estão fazendo que ABC e América não estão fazendo? Será que a gente está jogando muito pensando só em defesa, 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 só em não levar gol? Eu tenho visto muitas partidas de resultado, né? Partida não tenho assistido muito, o América até botou algumas no Facebook esse ano, achei ótimo, acho que tem que dar visibilidade mesmo, mas eu tenho visto muitos resultados sempre assim, 0-0, muito empate, então tá se jogando como, né? Será que é só esperar o tempo passar e nada de agredir o adversário, né? Ou sair num contra-ataque forte? Você tem que escolher um esquema de jogo, né? Ou fazer variações desse esquema. Como é que tem sido feito isso, né? Como é que está sendo esse trabalho na base? Eu acho que quando os resultados não aparecem, é hora da gente começar a questionar isso para saber se, tudo bem, não está se ganhando competição, mas está se formando atleta interessante, né? Está se conseguindo pegar naquela peneira ali um atleta bom que vai subir profissional. A gente sabe que não vai subir todo mundo. Isso parece aquele ditado bíblico de muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. A gente tem essa ideia realmente, mas será que esse pessoal está sendo preparado para ir para o profissional, pelo menos? Então, é hora da gente começar a questionar, porque, sinceramente, ficar de fora para Botafogo, Salgueiro e Coruripe, eu acho inaceitável. Eu não sei nem dizer qual foi a pior campanha, porque o América ainda chegou à última rodada disputando, pelo menos, alguma coisa. O ABC já chegou eliminado, mas venceu uma, pelo menos. Então, eu nem sei dizer qual das duas campanhas foi melhor, se considerarmos esses dois aspectos. Mas só em nível de notícia aí, então, chegamos aqui para semifinais já, porque ontem já aconteceram as rodadas e passaram Ceará, CRB, Coruripe e Botafogo, né? Esse pessoal todo, o resto caiu fora, ficou só Ceará, CRB, Coruripe e Botafogo. Então, vamos começar a olhar o que é Coruripe e Botafogo estão fazendo para a banda de lá, da Paraíba e de Alagoas, que não está sendo feito aqui no Rio Grande do Norte pelos dois maiores clubes do estado. Bom, aí vamos avançar um pouquinho mais, falar já do estadual. Globo e Alecrim já começaram a preparação. Semana passada eu disse que tinha todo mundo marcado para o dia 5 de dezembro, não é verdade. Globo e Alecrim já começaram a treinar realmente suas equipes. O Globo sai um pouquinho na frente porque manteve a sua base inteira do ano passado, aliás, desse ano, né? O campeonato é no próximo ano. Manteve a base toda desse ano, manteve o competente Luizinho Lopes como treinador. O Alecrim refez quase que tudo, mas o pessoal já chegou, o Atisson já chegou, teve uma festa aí de lançamento de uma camisa especial para arrecadar também mais recursos para o Alecrim, com a assinatura lá do Atisson, que foi um grande jogador do Flamengo, do futebol brasileiro. Houve uma apresentação, quer dizer que o Alecrim pelo menos começa a movimentar a sua torcida. Achei muito legal, nessa parte de marketing é importante para o clube, para dar orgulho.
aos seus torcedores. Então, a Alecrim já fez uma coisa mais legal, mais profissional lá na Arena das Dunas, apresentou o seu elenco de forma oficial, tem camisa, tem tudo, e começa a movimentar, então, sua torcida para ver se o Alecrim, de fato, volta forte. Tem dado mostras de que tem melhorado, né, no estadual, já começa a querer disputar uma final de turno, alguma coisa nesse sentido. Quem sabe não chegou aí o ano do Alecrim de chegar realmente à final do estadual, de ser campeão, de conseguir uma vaga aí para a Série D de 2018 e começar a galgar novos passos, novos espaços no futebol brasileiro, mais condizentes com a tradição do clube, né? Então, claro que a gente está só especulando, porque ninguém viu nada ainda, mas pelas contratações, por tudo que tem movimentado aí a torcida, dá para esperar pelo menos muita força de vontade nessa direção do Alecrim. E ABC e América, que começam realmente no dia 5, as notícias aí são só de especulação mesmo. A ABC que parece que tenta com muita força fechar com um bom meia, Pedro Castro, e tenta também com muita força renovar com Lúcio Flávio, mas o problema aí é a esposa, que parece que não quer de jeito nenhum que voltar aqui para Natal, mas ninguém sabe, talvez até tenha fechado, tenha faltando algum pequeno detalhe. Não renovou com aquele atacante Alvinho, fiquei até surpresa, porque Alvinho tinha muito potencial, fazia uns gols bem interessantes no ABC, mas aí sofreu aquela lesão grave, não sei como é que está hoje, sei que o clube preferiu não renovar, e a notícia aí no blog de Marcos Lopes, talvez Alvinho vá para o futebol da Indonésia. Mais um desses bons jogadores de base que a gente pensa que vai dar certo e de repente eles vão brilhar em outros cantos, porque por aqui não tem muito espaço. Eu vejo até, por exemplo, o Richardson, que no América chegou a jogar algumas vezes. E eu já vi até diretor do América, na época que Richardson surgiu mesmo, dizer que ele tinha que mudar de posição, porque ele era muito baixinho para o meio de campo, tinha que jogar na lateral. Essas mentalidades do América que eu acho ótimas, né? Eu escuto cada coisa que vem do América. Por exemplo, que eu me lembro quando Daniel Costa estava aqui, alguém disse que Daniel Costa não tinha perfil para jogar uma Série C. Gente, talento é talento em qualquer lugar. Você não vai fazer um time para jogar uma Série C com 22 Daniel Costa, porque realmente não vai dar certo. Ninguém vai correr para marcar. Mas você tem um cara que tem um talento daquele para cobrança de escanteio, de falta, faz lançamentos primorosos. Ele desequilibra um jogo, né? E vai ser importante durante a caminhada. Não fico muito surpresa que o América não tenha subido depois que mandou o Daniel Costa embora, e ainda desse ano achou pouco, caiu. Então, tem umas certas mentalidades, às vezes, que... Aí tá aí Richardson, é titular do Ceará, que tá na Série B. Bom, aí falando ainda dessas bases, então, saiu na imprensa, né? Saiu no Globoesporte.com, que o meia Marcelinho, que é sub-20, ele tem 18 anos, que era das bases do América até os 14 anos de idade, mas que tinha ido para o Flamengo, inclusive foi campeão neste ano com o Flamengo da Copa São Paulo Júnior, de futebol júnior, e da Taça Rio Sub-20, Marcelinho não renovou com o Flamengo e voltou para o América. Então, fechou com o América, segundo a informação do empresário do jogador, vai ser anunciado até o dia 5 de dezembro, mas já está lá no Globoesporte.com. Essa linha, me parece que o América vai investir mesmo, de gente jovem, gente certamente com salário bem mais baixo, mas que tem muito potencial, não é só o salário que vai definir, e que pode render muita coisa para o clube, render dentro de campo, render numa negociação, e quem sabe o América não passa só de passagem aí pela Série D, que é o que todo mundo espera como um bom ano de 2017, que a Série D seja só uma passagem para o América, volte para C e daí suba rapidamente também. Então o Marcelinho deve ser anunciado. Aliás, os anúncios do América devem ocorrer, segundo Moura, de amanhã para terça-feira, porque o América já fechou com todo mundo, não há mais ninguém pendente. E como o América estava esperando que alguns campeonatos acabassem,
e eu até falei aqui da Copa Paulista, que talvez viesse alguém para o América, acabou ontem, né? A Copa Paulista encerrou. A Série B, que todo mundo comenta aí que o goleiro do Tupi, Gleison, estaria também acertado com o América, acabou também ontem, né? Então, imagina, eu acho que não vai vir ninguém da Série A, né? Então, imagina-se que realmente o pessoal consiga ser anunciado de amanhã para terça. Já ouvi também a informação de que o América teria fechado questão de que vai anunciar só no dia 5, mas eu acho muito difícil. Para Moura já ter dito que sai os nomes, vão comentar os nomes de amanhã para terça-feira, é porque vão mesmo anunciar, até porque tem que imprimir passagem desses jogadores, né? Fechar com as empresas e tudo, então termina que essas coisas vão vazando. Mas a gente deve ter, então, nessa semana, na linha também do que o presidente já tinha prometido, que era que até o dia 30 de novembro ele iria anunciar. Aliás, ele não disse até 30 de novembro, ele disse em novembro anunciaria a lista completa dos jogadores que se apresentariam no dia 5 de dezembro. Como novembro acaba no dia 30, então a gente sabe que até o dia 30 essa lista deve sair. Já começou a sair pingado, né? Porque a gente já tem os nomes de Dija Baiano, de Marcos Júnior, de Michel Benhame. E agora saiu aí também na imprensa, embora o América não tenha ainda anunciado oficialmente, o meia Marcelinho, que então era das bases do América, estava no Flamengo, foi campeão da Copa São Paulo Júnior, campeão da Taça Rio Sub-20. Vai se juntar também esse elenco do América em 2017. Então, de amanhã para terça-feira, a gente deve ter, no mais tardar na quarta-feira, que é quando encerra mesmo o mês de novembro, a gente deve ter o cumprimento aí da promessa do presidente Beto Santos, e o América deve anunciar, então, todo o seu elenco, acabando com esse mistério que está aí, corroendo todo mundo do América, de quem é que vem para defender o clube em 2017. Sabemos uma coisa, todo mundo passou pelo crivo de Felipe Surian, ele já disse isso, ou os atletas foram atletas dele, ou jogaram várias vezes contra o time dele, ou ele viu jogar várias vezes. Não vai vir ninguém assim do potencial desconhecido. Até esses atletas que ficaram no América, que não foram, não passaram, vamos dizer assim, pelo crivo dele. Mas depois que ele renovou, aliás, depois que ele acertou com o América, e que o América já havia renovado com esses jogadores, ele pediu as 3 últimas partidas do América para assistir, para avaliar esses jogadores. Então, ficou todo mundo com um crivo aí, né? Quem não ganhar a posição de titular vai ter que ralar muito, é o que se sabe. E pelo que o treinador tem dito, nada disso de atleta se guardar no treino para só botar tudo para fora na hora do jogo. Ele vai querer que a cada treino o atleta mostre qual é o potencial dele para render bem também no jogo. É a lógica, acho que de tudo, né? Se você treina bem, você joga bem. Não existe, ou não deveria existir, pelo menos essa lógica de que treina muito mal, mas no jogo arrebenta e decide o jogo. Isso aí fica naquelas coisas do tempo de Romário, né? Até mesmo de Lúcio, que andou aí nessa polêmica essa semana, se ia voltar para o América, se ofereceu para voltar para o América. Mas as entrevistas de Moura, de Felipe Surian, de Souza, que também voltou aí para o América como diretor de futebol, espero que dê certo, né? Não atrapalhe uma caminhada. A entrevista deles 3 já era dizendo realmente que Lúcio não fazia parte dos planos do América, e não vai fazer mesmo, né? Apesar de ter talento, isso ninguém discute, mas Lúcio também tem um potencial para desagregar o elenco. E pior, Lúcio não é muito chegado em treinamento, ele é aquele jogador, ele não é atleta. Ele é aquele cara que na hora do jogo ele decide, botou uma bola ali para ele faz, tem talento para isso, mas não é muito chegado no treinamento. Eu me lembro bem na época de Guilherme Maculha, lá em 2009, que ele chegou a confessar isso para o preparador físico, né? Que não gostava muito de treinar, que não estava acostumado com aquilo. Lúcio que foi formado realmente nas peladas, né? Então, essa polêmica eu acho que até já passou. É claro que a gente tem que sempre lembrar que Lúcio conta com alguns fãs importantes dentro do América, como o presidente do Conselho Deliberativo, José Rocha,
E que isso pode pesar mais na frente. A qualquer momento alguém surge com esse nome aí para resolver os problemas do América, mas vamos torcer para que os nomes que já foram escolhidos por Moura e Felipe Surian, esses nomes já estejam de bom tamanho, já resolvam a situação do América, que vai no fio da navalha em 2017, com a obrigação de recuperar o respeito perante seus torcedores, recuperar o respeito do clube para com os torcedores também e voltar realmente a figurar num campeonato que tenha calendário até o fim do ano, né? Que é o caso da Série C, pelo menos, já que a Série D pode parar no primeiro mata-mata, você pode cair e interromper um ano na metade do ano. Bom, falando então da Série D rapidinho, eu vi aqui uma lista super interessante no Vermelho de Paixão, que o Sérgio fez um levantamento lá de todos os clubes que já estão na Série D. Vou passar aqui super rápido, né? América de Pernambuco, o nosso Mecão, Aparecidense de Goiás, Altos do Piauí, Anápolis de Goiás, Araguaia do Mato Grosso, Atlético Acreano, Bangu do Rio de Janeiro, Baré de Roraima, Boa Vista do Rio de Janeiro, Brusque de Santa Catarina, Caldense de Minas, Campinense, Ceilândia do Distrito Federal, Central de Pernambuco, Comercial do Mato Grosso do Sul, Cordino do Maranhão, Coruripe, Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, Fast Club do Amazonas, Friburguense do Rio de Janeiro, Galícia da Bahia, Genos de Rondônia, Globo, aqui, nosso concorrente, hein? Ó, a olho no Globo que começou já o treinamento. Guarani de Juazeiro, Guaratinguetá de São Paulo, Gurupi de Tocantins, Internacional de Santa Catarina, Itabaiana de Sergipe, Itumbiara de Goiás, Jacobina da Bahia, J. Malucelli do Paraná, Juazeirense da Bahia, Lusiânia de Goiás, inclusive veio um jogador de lá pro ABC, né, um lateral, acho que é Marquinhos o nome, Metropolitano de Santa Catarina, Maranhão, Murici de Alagoas, Novo Hamburgo, olha, o América disputou uma Série C com o Novo Hamburgo e subiu, lá do Rio Grande do Sul, Operário Ferroviário do Paraná, Osasco Audax de São Paulo, Parnaíba do Piauí, Portuguesa, Velha Portuguesa, Potiguar, olha aí, mais um concorrente do estadual, esse não começou ainda. Princesa dos Solimões do Amazonas, PSTC, isso parece partido político, do Paraná. Red Bull de São Paulo, Rio Branco do Acre, River do Piauí, Rondoniense de Rondônia, já estou igual a Xuxa dizendo Roraima. Santos do Amapá, São Bernardo de São Paulo, São Francisco do Pará, São José do Rio Grande do Sul, São Paulo do Rio Grande do Sul, São Raimundo do Pará, São Raimundo de Roraima, que não é aquele, Sergipe, Serra Talhada de Pernambuco, Sete Dourados, Mato Grosso do Sul, Sinop do Mato Grosso, Souza da Paraíba, Tocantins de Miracema, de Tocantins, Trem do Amapá, Uniclínica do Ceará, URT de Minas e Vila Nova de Minas. Aí, segundo o Sérgio, faltavam 2 participantes só, e esses 2 viriam de uma seletiva que estava para terminar no campeonato, não no campeonato, lá no futebol capixaba, né, o torneio seletivo, estaria entre Espírito Santo e Real Noroeste. O Espírito Santo venceu, então é ele que vem para a Série D. E também entre Ferroviária e 15 de Piracicaba, que eu até acho que vem algum jogador daí para o América. Nesse caso aqui, a Copa Paulista, quem vencesse teria o direito de escolher se queria ir para a Série D ou para a Copa do Brasil. Quem venceu foi o 15 de Piracicaba, que apesar de ter perdido o jogo, perdeu por um placar que levava a partida para os pênaltis, venceu nos pênaltis, o goleiro fez 2 defesas e, segundo informações já antigas na imprensa, o 15 de Piracicaba ele tinha preferência por disputar a Série D, ele não ia escolher a Copa do Brasil. Então, se isso for confirmado oficialmente, o 15 de Piracicaba se junta ao América, ao Globo, ao Potiguar aí na Série D e é o 68º participante desse campeonato gigante, verdadeiro campeonato brasileiro, essa Série D de 2017 e a Ferroviária, então, passaria a Copa do Brasil, para a vaga da Copa do Brasil. Vamos ver se realmente isso se confirma.
mas parece que o 15 já disputou esse ano que terminou, então deve voltar realmente para a Série D. Então, fechariam todos os clubes da Série D já a partir de segunda ou terça-feira. A CBF deve divulgar a lista completa de quem vai disputar a Série D de 2017. Aí, falando em olho no Globo, né? Eu estava aqui olhando, Globo e Alecrim começaram antes. Isso é sempre uma preocupação para quem vai enfrentar logo esses clubes no primeiro turno. Quem vai logo enfrentar, assim, nas primeiras rodadas. E o ABC estreia justamente contra o Globo. É bom o ABC abrir o olho. O ABC que vai começar no dia 5, mas vai parar no dia 20, eu acho, de dezembro. Depois só volta no dia 2 de janeiro, quer dizer, vai ter uma pausa grande na preparação. Achou pouco ter essa pausa. O treinador só chega no dia 10, Geninho só chega no dia 10 de janeiro, a Natal. E depois da chegada de Geninho, em 5 dias, o ABC estreia. E estreia logo contra o perigosíssimo, porque manteve a base, manteve o treinador, perigosíssimo Globo, com a corda toda lá no Frasqueirão. Então, a gente tem um jogo aí, um osso duro de roer para o ABC na primeira rodada do estadual. O América só vai enfrentar Globo e Alecrim na quarta e na quinta rodada, quer dizer, já perto de terminar o turno, porque termina na 7ª rodada. Mas o ABC estreia com o Globo. E na segunda rodada a gente já vai ter um jogo duríssimo, que é Globo e Alecrim. Eles vão se enfrentar logo na segunda rodada, logo as duas equipes que começaram bem antes a se preparar para o estadual. Então, um confronto interessantíssimo na segunda rodada do estadual entre Globo e Alecrim. E o ABC, apesar de estrear contra o Globo lá no Frasqueirão, que também é um osso duro de roer porque começou antes, só vai pegar o Alecrim na última rodada do primeiro turno. Então tem pelo menos esse equilíbrio, né? Levou sorte nisso. Se Globo e Alecrim começaram antes, vai pegar um na primeira e o outro na última. O América pega na quarta e na quinta. E os dois se enfrentam logo na segunda rodada. Um confronto interessantíssimo da gente acompanhar aqui pelo estadual. Bom, minha gente, é isso, né? Não tem muita coisa realmente ainda definida de América e ABC. O que já tinha de definição já saiu bem lá atrás. Agora mesmo esse pinga-pinga. E aí a gente vai ver no futebol terminar a temporada desse ano. A próxima semana se encerra tudo. A gente já vai ter muitas definições nessa semana. Então, certamente no domingo a gente já vai conversar com uma coisa mais concreta. Assim como a gente já tem algo mais concreto de Globo, de Alecrim, do Sub-20, de ABC e de América, que inclusive o América deve usar alguns para fazer parte do seu elenco do profissional. A gente deve ter uma coisa mais concreta sobre o profissional mesmo, a partir da próxima semana. Então, no domingo já vai dar para conversar alguma coisa mais direta a respeito. O resto é especulação, é aguardar mesmo quem é que vai vir, quem é que não vai vir, todo mundo com o coração na mão, mas esperando que dê certo para os clubes, né? Que esse ano a gente tenha um ano bem melhor, tanto para o ABC, especialmente para o América, porque foi um ano muito difícil, um ano muito complicado, e a gente só pode torcer para que todo mundo tenha aprendido a lição e as coisas melhorem. Que olhem mais aí, por exemplo, para a Chapecoense, né? Como é que esse clube com tão pouco recurso tem feito esse milagre aí de estar hoje na Série A em 9º lugar, né? Melhor do que o Vasco, que sobe e desce, ele tá lá, não caiu nunca e ainda tá numa final da Sul-Americana, ganhando dinheiro, aumentando sua torcida e tendo projeção. Essa sim é uma projeção legal. É isso, deixo uma boa semana a todos, já renovo o convite para sexta, 7 da noite, o bate-papo sobre outros assuntos. Sábado, 11h30, o bate-papo em inglês também sobre outros assuntos. E no domingo, às 10, esse bate-papo aqui sobre futebol. Bom fim de semana, bom domingo, né? Boa semana a todos e até lá.